Está profetizado que a ciência, esta ciência de hoje, essa ciência material, descobrirá a existência da alma. Nós vamos ter que esperar um tempo para que a ciência nos diga: a alma existe. Porque vocês sabem que a ciência não diz isto, não? Ainda. Alguns ramos da psicologia admitem isto, mas cientificamente a alma será comprovada daqui a uns 15 ou 18 anos, segundo profecias. Então, a educação oficial mudará completamente. Vai haver uma grande mudança na educação oficial. Hoje, existem sistemas educacionais que falam da alma, que falam do espírito, que falam até da reencarnação, mas não são sistemas oficiais. Não podem ser, porque a alma ainda não foi descoberta cientificamente. E esses sistemas educacionais extragovernamentais e que fazem educação espiritual são muito conhecidos. Vocês já ouviram falar no método Montessori? Ou ouviram falar na pedagogia Waldorf? Existe educação espiritual, mas isto não é oficial. Aqueles governantes que quiserem fazer uma política educacional além dos programas oficiais, terá que recorrer a voluntários. Terá que recorrer àqueles que voluntariamente se dispõem a ser professores, a não serem entidades particulares, como já foram citadas duas. Então, um governo que queira educar como vai ser, isto é, incluindo nos programas a alma, o espírito, a reencarnação, enfim, tudo aquilo que faz parte da educação espiritual, terá que recorrer a voluntários. E estes terão que se doar por um ideal social ou por um ideal filosófico. De forma que é muito importante voluntários na educação. Isto é, pessoas que se dediquem à educação voluntariamente, além daqueles que se dedicam oficialmente. Me perguntaram se eu ia falar de educação do ponto de vista político ou se eu ia falar de outros pontos de vista. E eu disse que não sabia o que era isto, não sabia como responder esta pergunta. Mas, já que estamos falando para voluntários, não? Ou para aqueles que se tornarão voluntários com respeito a uma nova educação, então nós teríamos que perguntar, para estarmos na realidade, não? O que nós estamos entendendo por governo, isto é, por política. O que nós estamos entendendo por política? Porque isto está muito coligado com a educação. Hoje, a educação oficial é promovida pela política, pelo governo. Então, o que é a política? Dentro de uma visão espiritual, política é uma arte e uma ciência de governar. De forma que um político, ele faz arte e ciência governando. Esta política é uma arte
da organização, da direção de países, de estados, de municípios. E os negócios internos e os negócios externos desses lugares, isto é uma arte tratar disto. Uma arte no sentido de que isto tudo seja feito dentro da expectativa de progresso, não é? De todos. Vocês que têm relação com tudo isto, vocês sabem que precisa ser artista para realmente conseguir estas coisas. E também a política está aí para guiar e para influenciar o modo de governar, o modo de conduzir todas estas coisas. E dentro da política, dentro desta arte, está a arte de, por exemplo, organizar um partido. Um partido quer dizer uma reunião de políticos. E segundo a definição tradicional de político, porque nós não estamos aqui dizendo nada de novo, isto é o conceito de política tradicional, desde a Grécia. Então, o conjunto de princípios para se obter progresso, segundo a política, é preciso progresso material, mas é preciso também progresso moral, é preciso progresso educacional e progresso espiritual. Senão não temos uma política completa. Então vocês veem que a política hoje, ela apresenta alguns tópicos destes. Mas, por exemplo, política espiritual, quem faz? Não é tempo ainda destas coisas, a não ser em lugares especiais. Pode haver lugares especiais, mas não existe realmente ainda hoje um conceito de política espiritual. E o que é educação? Porque cabe ao governo e, portanto, cabe à política educar, promover a educação. A educação hoje, no que ela é baseada, vocês conhecem bastante, não precisa que eu esteja explicando aqui. Muitos de vocês são professores, são coligados com escolas, com programas de ensino, etc. De forma que não cabe a mim estar falando disto. Mas o que é esta educação? De um ponto de vista político-espiritual, de um ponto de vista de progresso, não só material, mas também de progresso moral e de progresso educacional. Então vamos ver o que seria esta educação. A educação, deste ponto de vista, do ponto de vista de quando se descobrir a alma oficialmente, cientificamente, a educação se fundamenta na evolução do espírito. Então, tudo que se faz em educação está visando a evolução do espírito, está visando a evolução da alma. E essa educação consiste em elevar a consciência do homem. Não é educar dando informações, mas é uma forma de dar informações e é dar certas informações que realmente elevem a consciência do homem, que vá elevando a consciência, que vá expandindo a consciência. E são os meios também para que
se estimule o amadurecimento da mente. Não que se coloque coisas prontas na mente dos outros, regras, teoremas, informações. Não, não é assim. Na educação espiritual, você produz os meios para que a mente do indivíduo amadureça, para que a mente do indivíduo perceba que ela tem que se voltar para uma determinada fonte de conhecimento. A educação hoje, a nossa educação, não, dá como fonte de conhecimento os livros. Vocês não distribuem livros para as pessoas, todo mundo compra livros e todo mundo estuda pelo mesmo livro, ou pelos mesmos livros. Na educação espiritual, nós estamos procurando ajudar a mente dos indivíduos a amadurecer e a mente começar a procurar, começar a buscar, a mente começar a ir atrás daquilo que ela precisa aprender. E a educação, ou sistema de educação, vai observando o que aquela mente está procurando, vai ajudando aquela mente a se esclarecer a respeito do que ela precisa. Mas isto, a educação não faz só com a mente. A educação também terá que ajudar a parte emocional do indivíduo a amadurecer. Terá que dar uma ajuda para que o corpo emocional, né? Nós temos um corpo emocional, não temos só um corpo físico. Nós existimos também como corpo emocional, o corpo das nossas emoções. E esse corpo emocional, através da educação, ele também vai amadurecendo. Por exemplo, um corpo emocional maduro jamais choraria quando alguém morre. Compreende? Chorar por quê? Porque alguém mudou de plano? Alguém foi viver nos planos internos? Então, a emoção precisa amadurecer. A emoção precisa transcender aquela situação primária de achar que porque alguém desencarna, que sumiu. Alguém que desencarna está mais unido comigo depois de desencarnado do que quando estava encarnado. Porque quando ele estava encarnado, eu precisava me locomover para encontrá-lo. Se ele está desencarnado, ninguém precisa se locomover. No plano em que ele estiver, eu estou sentindo, eu estou percebendo, eu estou junto com ele. Então a educação emocional tem que ajudar esse nosso lado emocional, esse lado emotivo, a ser adulto, a amadurecer, a corresponder àquilo que a nossa mente já sabe. Porque algumas mentes já sabem que ninguém morre. Sai do corpo e muda de plano. A mente já sabe disto. A mente precisa amadurecer a tal ponto que, sabendo disto, não tem por que ficar triste. Não tem por que sentir falta. Percebe o que é o amadurecimento da mente, do emocional? Isto é a educação que dá. Isto, quando existe, isso está entregue a movimentos místicos, isso está entregue às religiões, mas isto é coisa da escola, isso é coisa da educação, isto é coisa de educação básica. E assim, se a educação dá estas bases de fortalecimento do indivíduo no físico, porque a educação também ensina a comer, não é?
A educação ensina a cuidar da saúde, não é? Então, a educação está preparando o físico com isto. Mas não basta isto. Não basta numa escola só se fazer ginástica. Não é só fazer jogos, só dar a merenda escolar boa. Isto tudo é muito básico, isto é óbvio. Mas não basta isto. Não é só o físico. Tem que tratar também do crescimento da saúde emocional, da saúde mental dos indivíduos. E com isto, tratando do físico, através de tudo que a educação já dá, mas tratando também do amadurecimento emocional e do amadurecimento mental, com isto, a educação já pode começar a ajudar o indivíduo a elevar o seu nível de consciência. Aqui que a educação tem que chegar. Não é só informar o indivíduo, porque se ele dá uma notícia para o indivíduo, se ele dá uma teoria para o indivíduo, se ele ensina várias leis para o indivíduo, não está aí implícito que o indivíduo vá elevar o seu nível de consciência. Porque para ele elevar o seu nível de consciência, ele precisa viver aquelas coisas que ele aprendeu. Então a educação dá a informação, mas precisa também, como educação, ajudar o indivíduo a viver, ensinar o indivíduo a viver aquilo que ele aprendeu. E aqui então a educação está elevando o nível da consciência do indivíduo. E a educação, neste sentido, não considera o educando, não considera o aluno só como uma pessoa. Isto é muito pouco. Considerar o aluno uma pessoa, não é? Aquele aluno, aquilo é um ser, não é uma pessoa. Pessoa ele é aqui fora, não é? Nós nos conhecemos como pessoas. Eu sei como é o nome de cada um, qual é a profissão dele, qual é o papel dele na sociedade. Enfim, eu conheço as pessoas. Mas será que eu conheço o ser? Será que eu conheço quem está ali dentro daquela pessoa? Será que eu conheço a energia daquela pessoa? Será que eu conheço o potencial desta pessoa para poder ajudá-la a desenvolver esse potencial? Então a educação vai, depois da descoberta científica da alma, ela vai considerar o ser como um todo. Vai considerar o ser como um todo, não só a pessoa. Ela vai considerar o ser invisível que está lá dentro, que é aquele que sai do corpo quando o corpo morre. Aquilo é mais a pessoa do que esta figura que todo mundo conhece. Vocês estão me vendo falando aqui, vocês estão vendo esta pessoa falar. Mas nós temos que ser educados a ver o que está aqui falando, de onde está vindo isto. Isto que é educação também. E nós considerarmos o que o indivíduo vive. Não é só promover a saúde física dele, precisa ver o que ele está vivendo. Será que ele está vivendo a vida que ele aspira a viver? Será que ele está realmente fazendo as experiências que ele precisa fazer? Ou ele está fazendo aquelas experiências porque ele precisa pagar as contas, porque ele precisa comprar alimentos, porque ele precisa pagar a escola dos filhos, porque ele precisa comprar roupas, comprar remédios? Então ele está vivendo uma coisa que nós não sabemos se é aquilo que ele queria viver. A educação tem que ajudar aquele indivíduo a viver o que ele veio viver. Ele tem que ser educado
a viver a vida dele. E a vida dele não é a vida de um outro. Cada um tem a sua vida. E a educação, à medida que cuida do corpo, que cuida da emoção, deve ajudar o indivíduo a realmente viver a sua vida, realmente ter os meios para viver a vida que ele tem que viver, que ele deve viver. Portanto, a educação é do ser todo. Eu tenho que chegar a perceber no indivíduo a alma dele, o espírito dele. Eu tenho que fazer um contato da minha alma com a alma dele, do meu espírito com o espírito dele. Nós temos que fazer um contato além da pessoa, além desta pessoa que está aqui fora. Isto é a educação que prepara. Isto é a educação desde o momento que o indivíduo começa a ser educado. Então, o educador, aquele que faz educação, ele deve estar colaborando para que o corpo físico, a emoção do indivíduo, a mente, as ideias dele estejam integradas, estejam unidas. Cabe ao educador ajudar o indivíduo a pensar de acordo com o que o coração dele diz. E não o coração dele dizer uma coisa e ele pensar diferente. Ele ter que pensar uma outra coisa para poder suprir as necessidades físicas. Você vê que educação toda fragmentada, toda em pedaços, se ela não se ocupa de tudo isto, então o educador que já sabe, não, o educador já sabe que a alma existe. Então ele é um educador espiritual. Ele é um educador que está considerando que ali dentro tem uma alma, que ali dentro tem um ser invisível, que ele não está vendo, mas que ele pode sentir, que ele pode perceber, que ele pode entrar em contato com ele, porque ele também tem alma. Então o educador pode ser treinado para isto. Então, o que aquele educador faz, basicamente? Ele vai me ajudar a eu encontrar dentro de mim o ensinamento que eu preciso. Eu, neste momento, posso estar muito necessitado de saber o que está se passando do outro lado do mundo. Mas eu também posso estar muito necessitado, neste momento, de compreender por que eu nasci em certas condições. Qual é o educador que pode me ajudar, que pode me explicar por que eu nasci em certas condições? Isto é educação. Então, o educador tem que, junto comigo, ir buscar por que eu nasci em certas condições. Aqui é um problema do educador também. Ele tem que me ajudar a descobrir isto. E aí eu tenho que ter um contato com o educador muito além do contato pessoal. Eu tenho que ter um contato de afinidade com o educador. Nós temos que ter afinidades, nós temos que ter interesse pelos mesmos pontos do ser, pelos mesmos níveis do ser. E assim, o educador buscando junto com o educando, os dois buscando isto, acontece aí uma colaboração. Então, um vai descobrindo, vai ajudando o outro a descobrir as coisas que ele precisa saber. E aí, cada um vai precisar de um tipo de livro. Cada um vai precisar de saber certas coisas. O outro não, o outro tem necessidade de outras coisas. Nos dias de hoje, essa educação é uma expectativa, é uma teoria, né? Não existe na prática. A não ser em raríssimos casos
em que pessoas podem fazer um contato educativo. Aí já não estamos mais falando de escola. Então, podem fazer um contato educativo com o outro e se ajudarem e irem criando uma mútua educação. Por isso que é muito importante nós termos a educação num sentido bem amplo. A grande maioria aqui já saiu da escola e agora a educação continua. Educação não tem fim. Não é porque o indivíduo saiu da escola que ele deixou de ser educado, ele não precisa mais ser educado. Aí ele vai continuar o seu processo educacional se valendo daquilo que a escola lhe passou. A escola lhe deu uma base. A escola lhe passou muitas coisas, mas deve ter lhe passado também o interesse por continuar se educando. E aí, quando nós saímos da escola, oficialmente, nós vamos nos encontrar aqui na vida. E aí vamos educar uns aos outros. Um pode dar uma demonstração para o outro que pode ser muito útil. Um pode dar uma resposta. Um pode dar um conselho, pode dar uma sugestão. Pode dar até uma bofetada no seu rosto para te ensinar alguma coisa. E você está aprendendo com ele. Agora, precisa que você considere tudo educação. Ou tudo deseducação. Certas coisas que hoje são feitas normalmente são pura deseducação. Em todos os campos que vocês conhecem e não preciso estar citando aqui. Mas é pura deseducação. Apenas uma alma está se estruturando, ou apenas um mental está começando a se coligar com o emocional, apenas um físico está começando a ser tratado segundo as ideias daquele indivíduo. Vocês ligam a televisão e vem uma enxurrada de bombas, não é? Que desestrutura tudo o que você está fazendo no campo da educação. Então, voluntariamente, nós podemos cuidar da educação. Todos nós temos que cuidar da educação. E voluntariamente, porque quem é que está interessado em promover esta educação? Porque isto não está nos programas oficiais ainda. E é muito bom que nós tenhamos isto presente, porque vamos não só atraindo isto, mas vamos nos preparando. E vamos preparando as crianças também. Vamos ajudando as crianças, não? A irem se coligando telepaticamente com isso. Porque cada ser tem uma alma dentro. Então, se a mente de uma criança se coliga com uma coisa que ainda não existe, a alma dele vai respirar profundamente, vai ficar muito alegre, a alma dele vai se expandir e aquele indivíduo vai ser um indivíduo criativo. Mas a educação projetou para ele uma possibilidade. Então, embora nós não tenhamos hoje a função de falar destas coisas, como não temos oficialmente, mas nós podemos estar com estas coisas presentes. E dentro do nosso ser, podemos já ir dando alimento para estas coisas, calor para estas coisas. Porque muitas crianças hoje não conseguem ter diálogos com vocês, adultos, porque vocês não têm o que dizer a eles. Vocês só repetem coisas que vocês aprenderam, mas as crianças hoje querem saber coisas que nós nunca aprendemos oficialmente. Então tem que ter aí uma aspiração pela educação, tem que ter um amor pela educação, que é para a educação ir começando a acontecer também no outro sentido. E aí precisa realmente voluntários, porque ninguém vai pedir para você fazer isto hoje, e nem as pessoas têm muito claro isto,
Então é preciso que a gente seja voluntário nestas coisas, que seja realmente pioneiro. Pioneiro porque é para isso que nós estamos na vida, não é? É para ser pioneiro de alguma coisa. Não só para repetir as coisas que todo mundo já viveu. E no campo da educação, realmente está toda a parte espiritual para ser feita. E no campo da educação, está toda aquela parte de congregar, toda aquela parte de unir a mente da pessoa com as emoções da pessoa, com as ações da pessoa e com a vida da pessoa. A vida não está destacada do que a pessoa pensa, não deve estar. A vida não deve estar separada do que a pessoa sente. A vida dela não deve estar separada daquilo que o físico, que o corpo dela precisa fazer, precisa para subsistir. Bom, como nós estamos falando de coisas um pouco duvidosas, eu vou trazer aqui um sonho que uma pessoa teve ontem. Imagina, nós íamos fazer esta partilha hoje e esta pessoa teve este sonho ontem e me mandou o sonho. Visualizei no sonho um símbolo que se referia à instrução. Veja como esta coisa está no ar, não? Nós precisamos pegar isto e trazer para dentro de nós. Visualizei um símbolo em sonho que se referia à instrução. Era como se fosse um H, a letra H, que ao mesmo tempo que estava gravado sobre uma rocha, este H era também espacial e tinha por trás dele um signo que ele no sonho viu como uma presença espiritual atrás desse H. E esta visão desse H, que se referia à instrução, alargou muito a minha compreensão e trouxe vários desdobramentos em minha vida que a minha mente ainda está assimilando. Veja, a pessoa em sonhos viu um H e de ver este H, a vida dele começou a mudar. Vê que instrução? Então, ele me mandou isto e eu fui então lá nos meus livros, né, buscar o que quer dizer a letra H. Porque cada letra quer dizer alguma coisa, não? As letras não são desenhos vazios. Uma letra é uma coisa. Então eu fui lá no H. O que é o H? De um ponto de vista não ortográfico, digamos assim, apenas. E lá está escrito que o H é uma forma gráfica, é uma letra que simboliza a interação de duas potências. Por isso é que tem duas pernas o H, duas potências. Uma são as energias que buscam o alto, uma são as energias que se elevam, que sobem do mais profundo nível da matéria para o alto, para aquilo que o indivíduo está procurando. E o outro braço do H simboliza aquilo que desce do alto para cá. Então o H é uma letra que é um movimento de você ir para cima e depois de você receber do alto. E esse movimento de você pedir para o alto e de receber do alto é unido por um vínculo. Por isso que o H tem duas colunas e um vínculo. E aquele vínculo significa o serviço, significa
a colaboração voluntária que surge ali e une as duas coisas. Une o seu movimento de buscar no alto com aquilo que desce do alto para você. O serviço, o trabalho voluntário é o que liga estas duas coisas que estariam separadas, que não estariam unidas, e que no indivíduo pode estar unido. Porque isso é um jogo de energia. Toda letra não é um jogo de energia. Cada letra tem um significado. Nós lemos as letras assim formando palavras, mas cada letrinha daquela são movimentos de energia. Por isso é que uma palavra é energética. Eu posso dizer uma palavra aqui que alimente vocês, e posso dizer uma palavra aqui que derrube vocês, porque cada letra daquela palavra tem energia. Nós estamos falando só do H, porque foi o que o indivíduo sonhou ontem. Então, veja, a instrução que este indivíduo recebeu, o tipo de educação que ele está recebendo. Então ele ficou sabendo, lá na instrução interna dele, o H o que é. Mas ele não ficou sabendo isso só para ele. Ele ficou sabendo isto porque nós aqui tínhamos que falar disto. Isto tinha que ser útil para nós todos, para nós podermos alargar um pouco o nosso conceito de educação, alargar um pouco o nosso conceito de instrução. Então, o professor abnegado, o bom professor, o bom diretor de escola, o bom aluno, isto tudo está num caminho preparatório até aqui. Porque isto tudo é em função de você começar a uma certa altura a receber a instrução que você precisa de dentro de você, lá do teu centro de informação, lá do teu centro de instrução. Veja, não é absolutamente inexplicável que a gente esteja reunidos aqui, numa tarde quente desta, falando destas coisas e todo mundo concentrado. Normalmente estava um rebuliço por causa do calor e tudo mais. E um assunto que realmente não tem nada a ver, não é? Com aquilo que a gente precisa saber para pagar as contas, para ir no médico, para tomar remédio, para ver quanto está rendendo lá no banco. Não tem nada a ver com isto. Então veja que tem qualquer coisa no ar. Tem qualquer coisa em volta do planeta já, para começar a colocar uma outra luz, uma outra visão sobre a educação e sobre a instrução. E claro que isto não dá salto. Isto não são aqueles que vão nascer daqui a 5, 6 anos, é que vão começar a trabalhar com isto. Não, precisa uma base. Esta base são também aqueles que estão aqui hoje. Esses aqui são as bases. Esses aqui vão levar este assunto até lá. E nós vamos começar a levar este assunto até lá de outras formas também, pensando nisto, não é? Imaginando coisas, se perguntando para o outro, ir buscar as coisas. Outro dia, uma pessoa me disse, eu preciso ir para São Paulo porque eu lá vou ajudar na educação do meu neto, porque os pais não estão mais sabendo como fazer. Eu disse, olha, não perca tempo, você pega esta criança que não quer mais estudar, diz que só quer desenhar. Então você pega esta criança e põe esta criança numa escola que dê também educação espiritual, porque existe, não existe uma ou duas, mas existe. Não se pode dizer que existe oficialmente, que está aí, não. Mas procurando o endereço, perguntando, se encontra. Tem, existe. Escola mesmo, que dá diploma. Então, se você chega lá, põe o menino nesta escola, porque é o que existe. Para uma pessoa, para uma criança que só quer desenhar, não quer outra coisa. Uma criança que só quer desenhar, não quer saber de outra coisa,
não para em escola nenhuma, o que você faz com uma criança que só quer desenhar? Você tem que encontrar uma educação que corresponda àquilo que aquele indivíduo precisa. Então veja que é muito necessário a gente ter isto em mente no coração, porque tendo isso em mente no coração começa a aparecer. Começa a aparecer conosco mesmo, começa a aparecer onde nós estamos, mas hoje precisa ser pioneiro, precisa ser voluntário. Quer dizer, eu vou fazer isso porque eu quero, eu vou fazer isso voluntariamente. Ninguém está me pedindo. O programa não está me pedindo isso. O diretor da escola, o inspetor da escola, isso não está no programa de ninguém. Eu preciso ser voluntário para fazer isto. Eu não tenho que misturar as coisas, eu tenho que ser voluntário, voluntário da educação. E claro que, como voluntário, né, você inclusive tem que ajudar, né, na educação de uma pessoa e aguardar que os responsáveis por aquela pessoa percebam alguma coisa, percebam que aquilo está sendo bom, porque ele em princípio não sabe, isto não é normal. Então os voluntários são muito importantes. Vocês que já saíram da escola, que não precisam mais estudar oficialmente, vocês voluntariamente continuarem estudando. Vocês vão continuar estudando voluntariamente, ninguém os está obrigando, ninguém lhes está pedindo isto, mas voluntariamente vocês vão estudar, porque querem, porque são voluntários. Isto tem muita força. Isto educa. Fazer uma coisa dessa como voluntário, sem que ninguém esteja pedindo, sem que ninguém da sua família esteja precisando, você vai fazer voluntariamente, porque você quer. Isto tem uma força enorme. E a partir daí, você não tem ideia do que você vai acabar sabendo. Você não tem ideia do que você vai acabar descobrindo. Outro dia, uma pessoa estava com um jeito assim de que estava um pouco necessitado de alguma coisa. Quase ao mesmo tempo, eu recebi de presente um livro sobre o Egito. Eu vi aquele livro sobre o Egito e pus lá, do lado, porque não ia ler o livro agora, pus do lado. Quando eu encontrei a pessoa de novo, eu disse, eu vou te dar um livro sobre o Egito. A pessoa se iluminou. E eu dei para ela o livro sobre o Egito. Ela pegou o livro, como se ela estivesse esperando aquele livro. Ninguém combinou nada. E ali dentro daquele livro, ela vai ter uma informação que ela precisa para a vida dela. Ali dentro, certamente, tem um parágrafo, uma linha, tem algo que se passava no Egito e que ela precisa saber para entender o que ela está vivendo hoje, percebe? Percebe como acontece essa instrução? Essa instrução é feita pelas almas, é feita por nós todos, como almas, como espíritos, porque só as almas, só os espíritos podem articular uma coisa destas. Este livro sobre o Egito chegou dos Estados Unidos. Vocês acreditam? Veja que rede existe. Mas isto é uma rede que não está no plano físico. Isto é uma rede que deve estar atrás das escolas que estão no plano físico, ou atrás da educação que a gente desenvolve no plano físico. E agora, vocês querendo perguntar alguma coisa, podem perguntar. Desenvolvendo o nível emocional e o mental, poderia ser diminuída as desarmonias e as doenças? Claro, porque muitas doenças têm origem na mente. Outras doenças têm origem no emocional. Depois é que elas aparecem no plano físico. Não são todas as doenças que começam no plano físico. As que começam no plano físico são
muito simples de detectar. Mas tem doenças que começam no emocional, outras que começam no mental e que refletem no plano físico. Depois é que surge o mal físico. Então, muitas vezes a cura de uma doença está na mente, tem que tratar da mente. Outras estão no emocional, tem que tratar do emocional. E aquelas que já se refletiram no físico, podem ter também uma ajuda num tratamento físico. Mas não vai resolver não, se ela começou no emocional ou se ela começou no mental. Aí você precisa, se ela já refletiu no físico, tratar do físico também. Muito obrigado a todos.